Queridos irmãos, dando sequência no vídeo terceiro, esse agora já é o quarto. Então, os apóstolos começaram a escrever a respeito de Jesus, mas eles nunca, próximo a Jesus, escreveram algo. E muitas coisas eles esqueceram. É natural do ser humano. Quantas coisas nós esquecemos que depois que escrevemos um livro, a gente pensa, ai meu Deus do céu, mas por que eu não lembrei de colocar essa questão que agora aflorou na minha mente? Então, por isso que existem as divergências entre as religiões, porque elas não raciocinam. As pessoas não param para pensar que sempre foram mantidos com o cabresto na cara, obedecendo normas humanas e que sempre andaram na contramão com relação aos desígnios das leis divinas. Então, como eu estava dizendo, Jesus, ele não deparou só com o caso de Lázaro. Olha só para você ver, na Gênesis capítulo 15, tem um caso que trata assim, a filha de Jairo. Olha só, você sabia que tinha Jairo também, a filha dele? Tendo Jesus passado novamente de barca para a outra margem, logo que desembarcou, grande multidão se lhe apinhou ao derredor. Então um chefe de sinagoga, chamado Jairo, né? Vamos analisar isso, meus irmãos. Veio ao seu encontro e, ao aproximar-se dele, se lhe lançou aos pés, a suplicar, com grande instância, dizendo: tenho uma filha que está no momento extremo. Vem impor-lhe as mãos para curar e lhe salvar a vida. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: tua filha está morta. Agora nós temos que analisar o conceito aqui, morte. Tanto na questão morta letárgica, morte aparente, né? Quanto também por falta de conhecimento das leis de Deus. Porque o fato de você não deter conhecimento das leis de Deus, você é considerado um morto. Você está apenas perambulando para lá como um zumbi. Para lá, para cá, como um zumbi. Porque hás de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: não te aflijas, crê apenas.
E a ninguém permitiu que o acompanhasse, senão a Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. Veja bem, esses apóstolos, eles acompanharam o Mestre, mas eles nada escreveram naquele momento. Foi de 20, 25 a 30, a 35 anos depois que o Cristo deixou o corpo físico. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. Engraçado que naquela época já existia a balbúrdia que existe hoje em dia nos velórios. Com todo respeito. Entrando, disse-lhes ele: por que fazeis tanto alarido? Ó, incomodou até o mestre. E por que chorais? Esta menina não está morta. Ó, você está entendendo o que eu estou dizendo? O que eu disse alguns minutinhos atrás? Da morte aparente, da morte letárgica, da catalepsia. Se hoje a medicina, que é a medicina, não tem condições, tem sim, mas não tem recurso para analisar 100% dos que morrem. Imagina naquela época, que eles, se você falasse letargia, eles iam perguntar para você assim: isso é de comer? Catalepsia é de beber? Morte aparente. Morreu algum parente meu? Porque morte é aparente. Morte aparente, né? Ninguém tinha conhecimento de nada. Por que fazeis tanto alarido e por que chorais? Esta menina não está morta. Jesus quem disse. Está apenas adormecida. Ai, que maravilha o Evangelho de Jesus. Ele não deixa quem tem conhecimento mentir, né? Ela está apenas adormecida. E olha que já fazia alguns dias que ela estava adormecida, com a morte aparente em estado letárgico. Zombavam dele, tendo feito que toda a gente saísse. Chamou o pai e mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia e entrou no lugar onde a menina se achava deitada, tomou-lhe as mãos e disse: Talita, come. Isto é, minha filha, levanta-te. Eu te ordeno. No mesmo instante a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. É aquilo que eu disse. Aqueles que não conseguem tirar o véu da letra e que se apegam à palavra de Deus, porque Deus não disse nada, porque Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus, sabe? Eles se apegam a esses termos aqui e montam uma Bíblia. Montam como se diz assim, um capítulo todo a respeito. Apócrifo. Um capítulo apócrifo. Você sabe o que é apócrifo, né? Falso, mentiroso.
como você, charlatão que quer prejudicar a humanidade. Então, por isso que existe essa divergência hoje em dia, porque eles não raciocinam. Ficam comendo gato por lebre. E isso é a vida inteira. A vida inteira é tratando a respeito da vida da filha de Jairo, que foi ressuscitada por Jesus. O povo tonto. Mas tem mais história. Tem uma outra história que comenta a respeito do filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade. Naim não era o nome de um homem, tá? Vejamos. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Observou? Que não é homem, é o nome da cidade. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão de povo. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto. Um morto! Que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, a não ser aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu? Captou a mensagem agora? Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Isso nós temos que analisar. Jesus nunca interferiu no livre-arbítrio, mesmo relativo, da humanidade. Todos que necessitava ia até ele, e ele dizia: que queres que eu te faça? Ele nunca chegava e interferia na tua programação evolutiva, na tua programação reencarnatória. Então essa passagem aqui ela é falsa. Ela não é apócrifa, mas ela é mal interpretada por muitas pessoas que vivem comendo gato por lebre. Porque veja bem, tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela. Ele disse: Jesus tomar de compaixão não é uma coisa muito pobre, não. Não é falta de raciocínio nosso, não. Jesus, o Criador da Terra, não ter conhecimento de que o que está acontecendo com aquela família ali está inserido no processo de prova e expiação, e que é bom para eles passar por aquele processo, porque faz parte da evolução deles. Agora, ele vai interferir, tomando-se de compaixão para com ela. Eles disse: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o conduziam pararam. Então disse ele: mancebo, levanta-te, eu o ordeno. Imediatamente o moço se saltou e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Aqui, olha. Sentou e começou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Restituiu à sua mãe.
Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Que interessante, né? Nesse momento eles acreditavam que Jesus era profeta. Tem uma hora que eles dizem que Deus é Jesus, que Jesus é Deus. E tem uma hora que já o considera como profeta. Tem alguma coisa errada nisso aí. Entre nós. E Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. Quem anotou isso foi Lucas, no capítulo 7, versículos 11 a 17. Mas é montado de acordo para satisfazê-los e não dando-nos oportunidade de raciocinar como nós aqui estamos raciocinando. Jesus deparou novamente com outro ser que encontrava-se com uma morte letárgica, num estado letárgico ou numa morte aparente. Jesus, naquela época, ele tentou nos mostrar. Há 2000 anos atrás, ele tentou nos mostrar que esse processo de morte aparente e letárgico não só acontecia naquela época, como iria acontecer por toda a eternidade, enquanto as pessoas não evoluíssem. Tanto é, como eu já disse, até hoje, aqueles seres, esses dois seres, queridos irmãos, logo nós vamos tratar provavelmente sobre Lázaro. Aqueles dois seres, eles se encontravam rígidos. Coração parado, pulmão, tudo parado. Mas ainda não haviam se desligado do tronco encéfalo, que é onde a morte realmente se dá, por definitivamente. A morte, o desencarne físico. Então Jesus, numa forma de mensagem para nos mostrar na posteridade de que isso é ciência, isso não é milagre, isso não é miraculoso, isso é ciência. Que se os médicos, os cientistas, pegar um corpo que veio a óbito e levar para os laboratórios e estudar, eles vão chegar a uma certa denominação do que eu aqui estou dizendo. Porque isso é ciência. Isso não é milagre, porque milagre não existe. Sabe por que milagre não existe? Porque Jesus seria milagre se realmente Jesus ressuscitasse um morto que já havia morrido há 20 anos atrás. Isso seria milagre. Mas como ele não podia realizar isso, fazer isso, não porque ele não tinha capacidade, mas porque ele iria contra as leis do Pai designada a ele tentou nos mostrar desta forma para que na posteridade
nós ficássemos espertos e não caíssemos nas armadilhas dos impostores, dos charlatões. E é triste, queridos irmãos, porque nós vemos constantemente pastores nas tuas igrejas evangélicas, principalmente no Brasil, apóstolos, missionários, ressuscitando mortos. Pelo amor de Deus, gente, cria vergonha na cara. Tanto você que se serve de palhaço para deitar dentro de um esquife, quanto você que está ali se encenando como um palhaço ali em cima do palco, você não tem vergonha na cara, não. De que você é um comedor de feijão, você não tem moral para realizar esses feitos. Isso aí é uma falta de respeito com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é Ele, não ressuscitou ninguém. A ressurreição é retirar o indivíduo do estado de ignorância de conhecimento das leis divinas e dar-lhes uma oportunidade para que ele aprenda as leis de Deus trazidas por Jesus à humanidade. Ele ressuscita entre os mortos. Deu para você entender? Quanto mais você evolui, quanto mais você cresce espiritualmente, moralmente, intelectualmente, quanto mais você deixa para trás as ignorância, a porta larga, a facilidade, as fantasias, as ilusões da carne, a sexolatria, toxicomanias, mais você, sabe, ascende e deixa para trás os mortos. Deixai os mortos o cuidado de enterrar os mortos, meu filho. Jesus disse isso a um que o consultou. Ou você acha que eu viria aqui colocar minha cara a tapa sem ter conhecimento, queridos irmãos? Não, eu sei que eu estou falando. Você que pode não estar conseguindo raciocinar. Então, reflita. Então, nós vamos partir agora para o próximo vídeo. Sabe? Que Deus nos ilumine, nos fortaleça e até daqui a alguns segundos.